amigos, nossa voz estreia hoje juntamente com o quadro Abraço Fraterno. Neste primeiro nós pretendemos, além de resumir o programa que está por começar, nos dirigir a vocês transmitindo uma rápida mensagem. Pode ser uma opinião sobre qualquer assunto, uma explicação ou um conceito doutrinário, ou um recadinho rápido, sempre refletindo o pensamento da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, entidade que há 22 anos atua na área da divulgação e da comunicação social espírita e é a realizadora e responsável por este programa. Afinal, nós temos uma filosofia de trabalho e diretrizes de atuação no movimento espírita. Portanto, a partir de hoje, vocês terão a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor e nós poderemos levar a vocês um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, de uma maneira direta e objetiva. No programa de hoje, eu, a Rose Heidmann e eu, Joilson Mendes, trataremos no tema livre Ciência e Religião. Sempre estiveram em campos opostos, mas, segundo o que nós percebemos, o Espiritismo, a doutrina espírita, talvez seja o elo capaz de unir os dois. Temos ainda o Jean Kulcheski com o Espiritismo Responde e eu volto no final com o abraço fraterno. Então nos acompanhe até o final para ver para quem que eu vou mandar o abraço da semana e por quê. Seguimos com o nosso tema livre. Prezadíssimos amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje vai falar sobre ciência e religião. Comigo aqui a Rose Heidmann e o Joilson Mendes. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Que ótimo, maravilha. Bem, até eu citei no início, na abertura, que de um modo geral, ciência e religião são dois campos de ideias que normalmente estão em campos opostos. Praticamente sempre estiveram. E pior, às vezes um combatendo ao outro. Dentro da doutrina espírita, quando a gente vai se aprofundando com o passar do tempo, com a persistência do estudo, porque ninguém consegue amealhar um conhecimento maior da doutrina se não for um trabalho longo, persistente, disciplinado, a gente vai aprendendo que isso talvez, Rose e Joilson, não seja tão difícil de aproximar essas duas áreas de ideias, ciência e religião. Albert Einstein, ele dizia que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Por que vocês acham que o autor da teoria da relatividade universal fez essa afirmação? Quer começar, Joilson? Então, nós podemos dizer que a ciência, ela vai tratar dos assuntos materiais, do lado material da vida. Enquanto a religião vai tratar, e aí em especial a doutrina espírita, ela vai tratar dos assuntos espirituais da vida. Então uma complementa a outra, pelo menos no nosso modo de ver. E aí a gente percebe que a doutrina espírita, ela faz muito bem esse elo de ligação entre religião e ciência, por conta até do seu próprio tríplice aspecto, que é ciência, é filosofia e é religião. E o homem está no meio, né, Rose? Então ele é espírito, mas ele é matéria. Além disso, né, o que nós precisamos recordar? Hoje em dia, principalmente, o conceito de ciência, né, de pesquisa científica, envolve não tanto o método de pesquisa somente, mas uma série de critérios, mas envolve um conceito chamado paradigma. Você tem que ter um ponto de partida, um delimitador, um norte para o teu projeto de pesquisa. Então, o conceito da ciência espírita significa que ela vai, pela primeira vez na nossa história, o que se saiba, né, utilizar os critérios da pesquisa, o paradigma próprio do campo do objeto dela, para fazer, através do método científico, uma construção racional. Foi isso que Kardec fez.
né? Ele utilizou critérios de pesquisa científicos para estabelecer uma teoria que, na verdade, não saiu dele, né? Ele propôs, pesquisou e a resposta do paradigma dessa nova teoria veio das próprias causas dos fenômenos, como a gente pode depois aprofundar mais um pouco. Entretanto, o que nós não podemos esquecer, o objeto da ciência material é o estudo das leis materiais, aquilo que os nossos instrumentos, os nossos 5 sentidos podem captar e medir, repetir ao infinito a experiência, mensurar. O objeto da ciência espírita é o campo da alma, do espírito, que não é mensurável nem captável, né, pelos instrumentos materiais. Então é impossível, até o momento, até a nossa evolução atual científica, que a ciência humana comprove ou deixe de comprovar as questões espíritas. Por quê? Porque o objeto dela é o estudo da matéria, o foco dela é outro. Entretanto, isso não significa que não se possa e não se deve, que não se tenha feito a aplicação de critérios e métodos científicos ao estabelecimento e à pesquisa daquilo que constitui a fenomenologia mediúnica, né? Que deu origem a todo o arcabouço filosófico da doutrina espírita. A gente olhando assim por um dos vários aspectos que o assunto pode ser abordado, né? A gente vê que ciência e religião, as duas, elas estão... Por isso que há tanta divergência, porque a uma peca pela falta e a outra peca pelo excesso, né? A ciência, ela se limita àquilo que praticamente, né, ao que entra pelos órgãos dos sentidos, o palpável, o concreto, aquilo que pode pegar. Fora disso, não tem valor. Que é o objetivo. Exatamente. Enquanto que a religião já parte muitas vezes... Para o conceito da fé, né? Da fé é pior. Pois é, mas aí que tá. Ela já resvala para o misticismo, para a superstição, para os dogmas, aquela coisa toda. Então, exatamente enquanto a religião, ela às vezes se escraviza aos dogmas e pior, até ao fanatismo, se achando muitas vezes como cada uma como a dona única da verdade, a ciência ela tem outro foco. Tem outro foco. Tem outro né? foco. E tem aquele lance também de arrogância, de dizer, bom, isso não vale daqui para frente, né? É só o que é o meu foco e que existe, o resto não existe. É uma posição de fé, uma fé negativa, né? O resto não existe. Sem que simplesmente o resto seja objeto do seu estudo. Como é que você pode dizer que alguma coisa que não é objeto do seu estudo, não é seu foco, não existe? Né? Pior que você tem que usar os métodos próprios para a ciência da alma, para ver se aquelas proposições ao menos são lógicas, são razoáveis, se elas seguem os critérios da pesquisa científica. Se o fato pode ser observado, se ele pode ser descrito, se ele tem a condição de poder ser refutado ou repetido por outros pesquisadores, né? Que são as condições do critério de uma teoria científica. O que a gente tem hoje na ciência até? Vocês têm observado, a gente tem conversado aqui das pesquisas, né? O próprio campo científico, a cosmologia, por exemplo. A cosmologia propõe modelos de universo, né? Ela não tem as provas daquilo que afirma. E é ciência. Ela observa, descreve, propõe modelos e às vezes muito tempo depois é que se consegue comprovar a veracidade das suas afirmações ou negar. Ou não. Ou vem as provas de que são inverídicas. O que na doutrina espírita aconteceu justamente o contrário. Enquanto na ciência materialista, o que acontece? É o que você falou, tem toda uma teoria para depois se comprovar diante das pesquisas, para ver se realmente aquilo funciona de acordo com a teoria montada. Para a doutrina espírita, para a doutrina espírita aconteceu justamente o contrário. Existiam uns fatos, aconteciam as situações, como no caso das irmãs Fox, no caso das mesas girantes, das comunicações todas. Então foram assim centenas de fatos observados e depois que veio a teoria em cima. E isso Kardec explica muito bem lá no livro A Gênese, no capítulo 1, item 13. Né? Então ele dá toda essa explicação do porquê também a doutrina espírita ser considerada uma ciência. Porque primeiro é uma ciência de observação, ele coloca lá. Então primeiro houve-se toda uma observação dos fatos, dos acontecimentos, e depois veio a teoria trazida, como a Rose comentou, pelo plano espiritual.
Depois Kardec ressalta que o grande diferencial do espiritismo, já que a gente está falando das religiões como um todo também, o grande diferencial do espiritismo é que além de usar esse viés, esse prisma científico, ele não se limitou a isso, ele foi além para tirar as consequências morais. Esse que é o grande diferencial da doutrina espírita, porque vai aos fatos mediúnicos, como você acabou de citar, né? Mas essa constatação muita gente fez, mas parou por aí, ficava no campo da curiosidade, da diversão, muitas vezes, né? Como ocorria à época com as mesas girantes, que você falou, e não servia para nada. Kardec não, ele pensou, ele viu que as mesas giravam porque entidades espirituais desencarnadas mexiam com elas. E essas mesas falavam, e Kardec duvidou quando falavam, disseram, as mesas também falam, mas como falar? É matéria, é inerte, não pode. Então ele foi lá e foi testemunhar, e ele viu que realmente falar com voz não, mas pelo número de pancadas os espíritos se comunicavam, com as pancadas dadas nas mesas. Um alfabeto pré-combinado. E daí ele disse, mas é um mundo novo que nasce. Porque quem é essas entidades, é os que já morreram, é de outro planeta, o que eles querem, por que eles estão aqui? Ele nem pensou isso, né? Ele estava estudando magnetismo e efeitos de eletricidade, porque era a área de pesquisa dele, ele imaginou que a causa fosse física, puramente mecânica. Ele viu que eram inteligentes as respostas, ele começou a se perquirir. O que pode produzir uma causa mecânica, resposta inteligente adaptada à circunstância? Não é possível, não combina. Aí as próprias vozes, os próprios barulhos, a própria origem, a causa da comunicação é que disse, nós somos os espíritos daqueles que já morreram, continuamos vivos. E aí então, Kardec... a causa foi trazida pelo próprio fenômeno. E aí se discutindo a todo mundo novo, Kardec nos trouxe nas obras da codificação essa possibilidade de conhecer o que vai acontecer conosco depois de nós morrermos. Por exemplo, né? Agora, vocês acham que poderíamos substituir, sem prejuízo da verdade, quando Einstein falava sobre religião e ciência, nós poderíamos substituir para dizer que a razão sem a fé é manca e a fé sem a razão é cega? Kardec disse, né? Quem somos nós para contrariar Kardec? Apesar que ele não é infalível, é humano como nós. Porque daí entra a fé raciocinada, né? E tanto que ele falou que a doutrina espírita, ela acompanharia a ciência. E se em algum momento a ciência dissesse algo contrário do que ele tinha deixado escrito, então era para nós abandonarmos aquilo e seguirmos a ciência. Então vejam isso, só, né? Isso que é a razão. Né? Exatamente. Nas obras básicas, por exemplo, embora cada vez que a gente estude, a gente entenda mais, ela tem pequenos pontos baseados na ciência da época que estão ultrapassados. A teoria da geração espontânea, né? Ela era uma hipótese plausível na época, foi explorada, mas a gente sabe que não é verdadeira. Então, seguindo o paradigma, o conceito, o método de Kardec, o que os espíritas fazem? Continuam a pesquisar, continuam a estudar, são fundamentados nas obras de Kardec, que não estão ultrapassados de jeito nenhum. A gente começa a entender agora, com as descobertas científicas atuais, alguma coisa do que está escrito ali, mas os pontos em que ela na sua parte mais exemplificativa, utilizava conhecimentos da ciência da época, alguns pontos estão ultrapassados, são descartados. E a doutrina permanece íntegra, total, nos seus pontos fundamentais. A questão do ponto de vista científico, do critério científico, tem que ser refutável e tem que haver uma confirmação, ou a hipótese não vai ser provada que é falsa, né? O que é do princípio básico da doutrina espírita proposto por Kardec em 1857 foi falseado até agora? Existência de Deus? Não. Para quem estuda a alma, a existência do espírito, esse é o paradigma da doutrina espírita, é o seu início, né? O seu solo de pesquisa. A pluralidade dos mundos habitados, antes isso era uma questão de proposta filosófica da doutrina, hoje se aprende na escola, né? Estatisticamente. O que mais? Comunicabilidade dos espíritos, as pesquisas de cientistas, tantos estão aí. Reencarnação, nós começamos a ter cientistas de Stanford, Yale, tantas outras universidades pesquisando. Estudando a reencarnação. Sem dúvida. O espiritismo está à prova e pode ser realmente confirmados todos esses pontos, não. Até hoje, o grande edifício doutrinário deixado por Kardec não foi abalado uma vez sequer. E mais recente, só para complementar, eu não vou me lembrar exatamente o ponto,
mas tem assuntos que estão no livro, eu acho que Evolução em Dois Mundos, De André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que foi escrito há quase 50 anos atrás, aproximadamente, e que hoje tem cientista confirmando o que está escrito lá. Exatamente. Então, já praticamente para encerrar, vamos fixar o que nós falamos até agora aqui com uma frase lapidar de Kardec. Fé verdadeira. Pode falar na íntegra. Eu adoro. Fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aquilo que contraria a razão não pode ser de Deus, porque Deus criou o nosso universo, né? E a nossa fé tem que se estribar no nosso conhecimento, no uso da inteligência, no raciocínio, não na aceitação cega de qualquer paradigma. Por isso que a gente coloca aqui, né, com todo respeito, que a gente sempre expressa pelas demais crenças e pelas maneiras de ver, de interpretar os fatos. Mas certas coisas para a doutrina espírita nós não podemos admitir. Nós, espíritas, não concebemos. Para nós mesmos, né? Sem criticar os exatamente. outros. Por exemplo, em relação à existência de milagres, ou no caso, né, a fé raciocinada leva à conclusão pela inexistência dos milagres, combate às superstições, abolição dos cultos exteriores, como rituais, oferendas materiais, sacrifícios de animais, templos suntuosos, penas eternas e seu inferno, a reencarnação, e visto, né, pelo contrário, a reencarnação como um mecanismo de justiça divina, voltando, né, na citação, incluindo dogmas como a Virgindade de Maria, a Santíssima Trindade. Quer dizer, essas coisas, se você quiser juntar ciência e religião, você não consegue, ou você mantém esse tipo de ideia, e fica longe da ciência, ao contrário. Se você quiser ter um pensamento religioso e científico, você tem que abolir essas ideias, porque elas não se sustentam, correto? Bem, nosso tema livre de hoje, até que estava animadinho, né, pessoal? Falando de um tema bastante árido, mas que encerramos aqui convidando vocês para seguirem com o nosso programa, os demais quadros que estão programados aí. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde, temos 2 questões. A primeira delas, é possível enxergar pessoas que já faleceram? Interessante questão. E a resposta é sim. Sim, de 2 maneiras. A primeira maneira
é através da materialização. É quando o espírito ele materializa ali o seu perispírito e todas as pessoas que estão naquele ambiente conseguem ver o espírito desencarnado, o falecido, o morto ou como quiser chamar. Essa é a primeira maneira, a materialização. A segunda maneira é através da mediunidade da vidência, em que só as pessoas que têm a faculdade da vidência, só essas conseguem ver o espírito desencarnado naquele ambiente. Entre a vidência e a materialização, a mais comum é a vidência. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A vidência, ela não é permanente. Não é uma faculdade mediúnica que você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. Ela não é constante. Ela é de momentos. Tem momentos que a pessoa médium vidente consegue ver, momentos que não, momentos que consegue ver e assim vai. A pessoa médium vidente vê com a alma, não com os olhos físicos. Tanto que ela pode tapar os olhos, os dois olhos, e vai continuar conseguindo ver esses espíritos desencarnados. Talvez até com maior nitidez ainda. Um outro ponto interessante é que dois médiuns videntes podem ver coisas diferentes devido ao espectro de visão. Tem médium vidente que vê mais, médium vidente que vê menos. E mesmo que a gente coloque dois médiuns videntes com o mesmo espectro de visão, o mesmo, eles também podem ver coisas diferentes. Porque aí entra também a questão do estado vibratório. E isso pega muito na questão da mediunidade da vidência. Se eu estou com um estado vibratório positivo, eu vou ver um lado bom, um lado positivo do plano espiritual. Se eu estou num estado vibratório negativo, eu vou ver coisa ruim, eu vou ver o lado negativo. Por isso que muitas pessoas veem coisas bonitas, coisas lindas, e outras pessoas veem coisas assustadoras, horripilantes. É devido a isso, devido ao espectro visual e principalmente ao estado vibratório. Para saber mais sobre mediunidade de vidência, sobre materialização, sobre tudo isso que a gente falou, leia o Livro dos Médiuns. Leitura recomendadíssima. A segunda questão que a gente tem para hoje é: qual a diferença entre intuição e inspiração? Muitas pessoas acham que intuição é igual a inspiração, é a mesma coisa, e usam os termos de maneira errônea muitas vezes. Então agora a gente vai dizer para vocês qual que é a diferença das duas. A inspiração é a ideia que vem de um espírito. Essa ideia vem desprovida de sentimento, de sensações. É só a ideia. Ponto. Já a intuição, vem a ideia e essa ideia vem carregada de sentimento, carregada de sensação. Essa é a diferença. Apenas para exemplificar, se eu estou na estrada dirigindo e vem aquela ideia para mim, mas devagar, essa ideia não me trouxe sensação nenhuma. Nenhuma. É uma inspiração. Ponto. E, por exemplo, eu estou enfrentando uma séria dificuldade na minha vida. Estou com muito problema. Aí vem uma ideia. Faça dessa maneira. E eu até automaticamente penso, como é que eu não pensei nisso antes? E essa ideia, faça dessa maneira, é carregada de sensação, vem aquela sensação agradável. Pode ser a sensação desagradável também, mas no exemplo que eu estou dando, vem uma sensação agradável. Isso é uma intuição. Continue mandando suas questões para adepr@adepr.org.br e muita paz a todos. Meu abraço hoje, com uma semana de atraso, vai para todos os pais que estão assistindo o programa. Aqui a questão 582 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob tutela
dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Há pais e pais, mas como o objetivo aqui é enaltecer apenas aqui, e não criticar, então eu fico com aqueles que cumprem com essa citada missão que eu acabei de ler. Não é nada fácil ser pai hoje em dia. A vida é dura, os desafios são muitos. Os convites para desviar crianças e jovens do bom caminho são constantes e frequentes. Mas acreditem, pais, vale a pena todo o sacrifício para educar bem essas almas que Deus colocou em nossos braços. Se eles já faziam parte ou não da nossa família espiritual, isso pouco importa. Talvez sejam espíritos rebeldes que tenham buscado uma oportunidade de alguém que os amparasse e que pudesse lhes encaminhar para um futuro mais feliz. Talvez até mesmo sejam inimigos nossos do passado. E nós temos a oportunidade mútua de nos reaproximar e fazer os reajustes necessários. Que seja agora, pela ação da amizade e do amor, que nós possamos nos tornar amigos do coração, para a felicidade deles e a nossa. E para encerrar o nosso programa de hoje, fique agora com a frase da semana, especial para vocês, pais. Até a próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.